Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual em Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, @Viana. Na descrição desse vídeo está nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. A fé nos faz alcançar milagres. Caríssimo, quando a gente fala desse tema milagres, as pessoas de fato aderem muito a esse tema. Mas eu quero de fato trilhar o caminho para que você possa alcançar um grande milagre em sua vida, no seu dia a dia, na sua vida corriqueira, para que de fato você possa de fato voltar no carisma de São Padre Pio e dar o seu testemunho. Eu alcancei o milagre. Vamos lá? Querido, querida, nós sabemos que o próprio Jesus exige de nós a fé. Exatamente. Tudo que a gente percebe quando chegava alguém a Jesus que alcançava a cura, um milagre, um prodígio, uma libertação, ele dizia: a tua fé te curou. Ou ele dizia: a tua fé te salvou. Você percebe que Jesus dizia antes da palavra fé. Então nós percebemos aqui a importância de ter fé. Então nós percebemos aqui algo. Deus quer que nós tenhamos fé. Exatamente. Mas, querido, querida, mas entenda uma coisa aqui. Nós precisamos aqui saber que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é Rei. Exatamente. Eu quero que meu irmão, dá uma pausa aqui e quero voltar ao Antigo Testamento. Quando você vai ver lá, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o povo estava com medo. O povo é cabeça dura. São incrédulos. Eles estavam com medo de morrer. Eles não tinham fé. Só que Deus, para fazer um milagre, não precisa de fé. Mas, como eu volto lá no início, ele exige nós fé. Como Deus tinha prometido para Moisés que ia tirar o povo daquele lugar e ir lá para a terra prometida, Deus cumpre. Deus cumpre. E aí você percebe que Moisés, com aquele povo incrédulo, com medo, o mar se abre. Percebe-se? Querido, querida, nós percebemos aqui, você percebe que Jesus aproxima de um paralítico. Ele diante de Deus, diante de Jesus, ele diz: Senhor, quando a água se mexe, alguém sempre passa na minha frente e entra primeiro do que eu. Veja, ele está diante de Jesus, ele tem fé mais na água do que diante do próprio Deus. Percebe-se? Ele estava diante do próprio Deus e ele estava indo em busca do lago. Você percebe aqui, querido? Você percebe aqui de fato o que está acontecendo? Agora, a gente precisa falar de fé de algo mais amplo. Eu quero passear pela Sagrada Escritura para que você possa entender. Jairo, quando vai visitar, Jairo, ele está com a sua filha morta. E ele vai ao encontro de Jesus. Porque já foi dado o diagnóstico. Não tem jeito. Sua filha vai morrer. Talita, vai morrer. Só que Jairo, ele vai ao encontro de Jesus. Ele viu falar, ele foi. Ele teve fé. Querido, querida, o diagnóstico já foi dado. Não tem mais jeito. Só que ele foi. Isso é fé. Você percebe que, de fato, ele vai ao encontro. Percebe-se, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu nesse caminhar, nesse ir? Ele disse: eu vou lá na sua casa.
Depois Jesus entra na casa e pede para todo mundo sair e disse: a menina só dorme. Só que você percebe, antes desse milagre, dessa ressurreição acontecer, você percebe que Jesus estava caminhando e uma mulher que estava com hemorragia. Aqui você percebe, querido, uma coincidência. A menina tinha 12 anos, a mulher tinha 12 anos de hemorragia, que sofria de hemorragia, e ela toca. Olha a fé da mulher. Percebe? Ela já tinha buscado vários médicos. Ela tinha buscado na medicina de ótima qualidade. Só que ela teve fé. Simplesmente ela tocou. Percebe-se? Aqui, querida, primeiro passo para você e eu alcançar o milagre em nossa vida, precisa que eu, o Enio, você que me acompanha, reza conosco. Fé. Só que entenda uma coisa aqui. A gente tem fé. Hoje a gente precisa entender que fé é quando você acredita em algo. E eu sei que você acredita em algo. Eu sei que você crê em algo. Exatamente, eu sei disso. Fé, por exemplo, uma criança quando chora, ele tem fé que a mãe vai dar a mamadeira. Fazer a mamadeira correta. Quando você vai no restaurante, você crê que naquele restaurante tá cozinhando feijão e arroz, um alimento saudável. Percebe? É fé. Todos nós temos fé. Todos nós acreditamos. Todos nós confiamos. Mas em que eu creio? Em que você acredita? É em Jesus? É em Deus? Você percebe? Porque entenda uma coisa aqui. Deus exige de nós fé, sim. Só que ele foi também em busca de pessoas para curá-lo. Ele foi. Tanto que ele foi na Talita. Tanto que ele foi no paralítico. Ele foi também na Talita ressuscitar. Então ele quer curar. Ele veio para nos curar. Mas será que eu e você estamos indo? Será que eu e você acreditamos, confiamos nesse Deus que é poderoso? Que pode fazer? Como é que está a nossa fé? Hoje, nós precisamos pensar e refletir. Porque se eu quero alcançar milagres, se eu quero alcançar uma cura, eu preciso ir com fé. Entende? Aspas aqui, eu vou dar uma explicação para vocês aqui. O que aconteceu com Tomé? Um incrédulo. Ele precisou tocar para crer. Entende? E muitos nós somos desse jeito. Entende? Eu só creio se eu ver com meus olhos um milagre. Lembre-se que um milagre é um sinal. E muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, só estamos acreditando em milagre quando a gente vê um cego enxergar, um surdo ouvir, um mudo falar, um paralítico caminhar, um coxo, um leproso ser curado de suas lepras. Mas milagres que a gente pode ver, querido, querida, também é uma família se converter, é um jovem se converter, é um pagão se tornar cristão, é um ateu se tornar católico, apostólico, romano. Isso também é milagre. Só que muitos de nós estamos olhando mais para o milagre físico do que o milagre que é de fato ganhar a alma. Entende? Aqui que nós temos que entender, querido. Existe um milagre maior que Deus quer fazer em nossa vida e muitos de nós estamos olhando somente para sinais. Talvez Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas você mesmo já desacreditou. Talvez Deus quer converter o seu cônjuge, que é um milagre, você próprio diz que não tem mais jeito. Talvez Deus quer converter o seu filho, você diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Talvez Deus quer libertar o seu cônjuge do álcool, das drogas ou do adultério, você disse: ixi, já tentei de todas as formas, deixei isso pra lá. Entende? Querido, como é que anda a sua fé? Talvez você tá indo pra igreja só de fachada. Talvez você tá indo pra igreja só pra ouvir a palavra e ali se confortar, consolar, e os problemas você deixou de lado.
Você falou assim, isso já não tem mais jeito, acabou. Entenda o detalhe aqui, querido. É quando os médicos dizem que não tem jeito, aí eu que vou com a minha fé e diz, tem jeito sim, eu creio até o último momento. É quando as pessoas dizem assim, o seu marido não vai se converter, o seu filho nunca vai para a igreja, o seu cônjuge nunca vai parar de beber álcool, droga, fumar droga. Não vai, desiste. Pode desistir. O que vai acontecer comigo e com você? Não vai dizer, eu creio, eu tenho fé. Esse milagre eu vou alcançar. Entende? O milagre, a fé, a cura tem que começar por mim. Eu preciso ter o coração curado para entender que a fé, quando eu tenho fé, nos faz alcançar um milagre. Mas se eu sou o primeiro a ser desanimado, se eu sou o primeiro a desacreditar desse milagre, meu irmão, Deus ele pode fazer em corações incrédulos. Ele pode fazer. Mas só que, querido e querida, nós precisamos exercer a nossa fé, exercitar. Pedir talvez, Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nós precisamos de fato, querido, hoje, eu e você, se nós queremos alcançar esse milagre, ser como Jairo. Ser como Jairo. Hoje o Jairo da sua casa é você. É você que vai levar a fé para sua casa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, seu pai. É você. Talvez tá faltando você ser esse homem, essa mulher, esse cristão que tem a fé, que gera milagres. E Deus espera isso de cada um de nós. Espera de atitudes de cristãos autênticos. E qual a resposta você vai dar hoje ao Senhor? O que você vai dizer hoje para o Senhor? Nós precisamos refletir e pensar. Você tem fé em Jesus Cristo? Você crê que Ele pode fazer ou não? Ah, mas isso só acontece na vida de fulano e beltrano. Isso acontece, isso e aquilo. Ah, o meu caso é perdido. Nós precisamos crer, acreditar e confiar. Jairo, ele creu e acreditou. Jairo, ele confiou em Deus. Então que você possa e eu refletir sobre isso. Como é que está a minha fé? Eu acredito, eu confio, eu espero em vós? Ah, tem mais de 10 anos, 20 anos. Como é que está a minha fé? Eu já cansei de rezar por ele. Deus, ele não cansou de você. Então não está na hora de a gente abrir a nossa boca e dizer, eu estou cansado. Está na hora de eu e você crer e acreditar. De eu e você confiar e entregar na mão desse Deus que tudo pode fazer e realizar infinitamente mais na nossa vida. Então a partir de hoje, abra seu coração. A partir de hoje, entregue a esse Deus que é poderoso, que é majestoso. Simplesmente peça, simplesmente reze, simplesmente entregue a esse Deus. Simplesmente é isso. Primeiro passo é ter fé, mas fé em Jesus. Fé. Segundo passo é ter constância. A gente acha que vai alcançar o milagre e uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não. Nós temos que lembrar uma coisa. A gente professa fé com os lábios, também com a vida. Indo, praticando, rezando hoje o rosário, rezando essa novena. Não só 1, 2, 3, 4, quantos que for possível e necessário. Eu não preciso sair da igreja católica e procurar em outro lugar. Não. Porque o Jesus está aqui em nosso meio. Ele está na igreja católica, apostólica romana. Eu tenho que ir quantas missas que for possíveis. E depois de alcançar, eu tenho que continuar indo. Voltar para agradecer em missa de ação de graças. Cada um de nós precisamos ir. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Deixar Deus fazer, deixar Deus realizar. Então a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa se entregar, acreditar, mas ser perseverante. Isso exige de você essa fé de fato que crê e acredita. Ah, eu rezei 2 dias na novena, São Padre Pio, não alcancei, vou parar de rezar, vou deixar isso para lá. Não, querido, não, querida. Você precisa crer e acreditar. Exatamente. Só alcança graças, milagres aqueles que perseveram.
aquele que busca no Senhor. Nós precisamos hoje acreditar. Eu fico olhando para aquela mulher com hemorragia, a barreira que tinha até para ela chegar até Jesus, mas ela perseverou e ela chegou, ela tocou e ela alcançou o milagre. Aquele homem que foi carregado e ele tinha fé, ele foi colocado em cima do telhado. Olha o risco que ele correu. Ele poderia cair lá e se machucar, mas ele acreditou, ele confiou, ele foi curado. Ele pegou a sua maca e saiu lá caminhando. Ele perseverou. Meu irmão, minha irmã, quantos naquele momento deve ter gritado: você vai cair, você é doido, você tá doido. Mas ele acreditou. Ele confiou. Quando ele olhou para Jesus, ele disse: eu quero ser curado. Ele perseverou até o último instante. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está faltando em nós isso. A gente muitas das vezes damos 10%. Deus quer tudo de nós. Muitas das vezes a gente não sacrificamos nosso sono. Não fazemos um jejum, uma penitência, um sacrifício para alcançar a graça. Muitas vezes a gente começa uma quaresma, para no segundo, terceiro, quinto, sexto dia, não continua, não persevera. A gente vai no ciclo de Jericó, só vai no segundo, terceiro, não vai até o sétimo. A gente só vai na missa só 2 ou 3 vezes e pronto, acabou. Entende? A gente começa a rezar um texto e logo a gente para, desanimamos. Nós precisamos ser perseverantes, ser fiel. Porque Deus é fiel conosco. Deus está em nosso meio. Deus quer agir, Deus quer realizar. Mas será que eu, o Enio, você que me acompanha, tem fé? Você acredita ou confia? Ele está em nosso meio. Ele diz: pedir, recebereis, buscar, achareis, bater a porta, ela se abrirá. Como é que anda a sua fé? Se você tem fé, você persiste, você persevera, você vai em busca. Entende? Você vai sozinho, você vai com amigos, você vai com família. Você talvez seja o único na sua casa. Você é o único que reza na sua casa. Você vai com alguém. Mas você vai. Você diz: eu estou aqui, Deus, mesmo sem vontade. Talvez você vai para a igreja mesmo cansado, mesmo fatigado, mesmo muito cansado. Mas você vai. Mas eu estou aqui, Deus, porque eu acredito nesse milagre, nessa cura, nessa libertação. Eu creio. É isso que nos faz alcançar um milagre, meu irmão, minha irmã. Ah, Deus é misericórdia, então hoje ele... tudo bem. Mas é aí que tá, meu querido. Quando eu cansado, eu rezo. Quando eu não estou bem, eu faço, eu rezo com amor. Aí que você vai alcançar o seu milagre. Deus, ele busca de nós fidelidade. Ele quer que nós doemos um pouco mais. Só que infelizmente a gente só quer as coisas de Deus. A gente não dá nada a Deus. Que a gente possa cada vez dar mais um pouco. Doe mais um pouco sua vida. Reze mais, entregue mais, clame mais, peça mais, louve, bendize o nome poderoso do Senhor. E você irá alcançar esse milagre que você tanto precisa nessa sua vida. Mas lembre de uma coisa: não existe um tempo, um prazo, o dia, a hora, o momento. Lembre-se, tudo é no tempo de Deus, não é no tempo do Enio. Eu não preciso ir para outro lugar. É na igreja católica, apostólica, romana, que você vai alcançar a sua cura, o seu milagre, o seu prodígio. Só precisa eu e você acreditar, confiar, perseverar, insistir e ir ao encontro do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos ler agora o relato que nós deixamos no nosso site. Preste atenção no relato que vamos ler para ti agora, por favor. A fé expectante do Padre Pio na providência divina nunca o fez desanimar. Tantos reveses enchem de apreensões os 3 amigos. Fazem parecer cada vez mais distante o sonho do Padre Pio. Mas a confiança dele em Deus é inquebrantável, um rochedo que nada consegue abalar. A obra fora-lhe pedida por Jesus, e está convencido de que a providência lhe abrirá o caminho. Obstáculos incríveis. Olhando para a encosta escapada que deverão desbravar e desintegrar, muitos abanam a cabeça, incrédulos. No entanto, sob o sol primaveril, os flancos rochosos começam a ser dinamitados. Os ares reboam explosões.
Durante semanas e meses, o mundo todo parece estremecer. Ainda bem que são detonações pacíficas. A elas vem juntar-se o coro das picaretas e dos martelos, na sua luta sem tréguas contra a pedra, que é preciso arrancar e quebrar. Em 19 de maio seguinte, lança-se a pedra fundamental, a semente que, acalentada por Deus com seus raios de amor, deverá dar origem a uma verdadeira cidade hospitalar. O sonho do Padre Pio se reacende, adquire novo elan. Preciso construir a Catedral da Dor, a fim de que todos os que virem aqui curar o seu corpo sintam o sopro do Espírito. Uma catedral em que, ao aceitar o doente, se esteja aceitando Jesus crucificado, porque em cada sofredor é o próprio Jesus que sofre. Se além de doente é também pobre, Jesus está presente nele em dobro. É nos sofredores que Jesus se torna visível entre nós. Enquanto aguarda melhores dias para dar prosseguimento aos trabalhos, pensa, reflete, analisa. Tem ainda vivas na mente suas experiências de doente no Hospital Militar de Nápoles. Ali pudera ver com os próprios olhos como eram tratados os pacientes, como números apenas, não pessoas e filhos de Deus. Lembra como ficava indignado ao ver os sofrimentos, os abusos e as humilhações por que passavam. Um outro caso ocorrera ainda recentemente. Durante os trabalhos de escavação, um operário fora atingido no rosto por pequenos fragmentos de pedra. Internado no hospital vizinho, recebeu vários dias depois a visita de um companheiro, que o encontrou com a mesma roupa suja de sangue e as feridas envoltas em ligaduras imundas. Ao ouvir o relato, Padre Pio, com a voz embargada, comentou com o Dr. Sanguinetti: "Vê o que está acontecendo? Apure com os trabalhos. Como é que podem tratar assim a pobre gente? Como poderá seu hospital ir ao encontro desses problemas? Primeiro, não lhe dando o nome de hospital, e sim de casa, na qual o paciente possa reencontrar o clima afetuoso do próprio lar, onde, ao lado da mais alta tecnologia, se evite o ambiente de hospital, criando um relacionamento o mais humano possível. Quanto às pessoas que ali irão trabalhar, deverão ter como objetivo principal aliviar-lhe o sofrimento, movidas pela convicção de que em cada enfermo encontra-se presente o próprio Cristo, tendo como intuito primordial ser expressão do amor de Cristo, acolhendo gratuitamente a todos os doentes. Sua instituição não poderá estar afiliada a organizações governamentais, por causa da inevitável burocracia. Preocupa-o também a situação dos padres diocesanos idosos. A maioria deles, no fim da vida, vê-se de repente sem teto, vivendo apenas de aposentadoria, doentes e sem recursos para tratamento médico, e muito menos para se abrigarem em casas geriátricas. E pouco a pouco o nome da sua futura instituição vai se definindo. Deverá chamar-se Casa Sollievo de la Sofrenza, Casa Alívio do Sofrimento.